Na Boca do Povo, especial Copa 2014. Hoje os nossos convidados, os dois comentaristas, Dr. Hermílio José Soares, torcedor do Atlético Paranaense, Anuar de Bilmar, torcedor do Grêmio, Valmor Pasqualini Filho, torcedor do Vasco da Gama, apaixonados todos pelo futebol. E a Copa do Mundo é o assunto, né? Estamos aí entrando no mata-mata, agora a cuica vai roncar e o pau vai comer, porque a partir de amanhã não tem mais como se recuperar na Copa. Perdeu o jogo, foi embora. Dançou a valsa, dançou o vaneirão gauchesco e adeus, tia Chica. E nós vamos conversar com eles. 64 anos depois daquela tragédia no Maracanã, 1950, a Copa do Mundo novamente do Brasil. E me parece um sucesso fantástico de público, de alegria, de bons jogos, tecnicamente. O povo dentro dos estádios aparentemente muito ordeiro, algumas lambanças fora dos estádios, que talvez a mídia divulga muito pouco, mas tem ocorrido. Vou fazer essa pergunta para os três. Como é que vocês veem essa Copa 64 anos depois no Brasil? Uma Copa muito diferente, com muita alegria, como eu falei. Boa noite. Primeiro, um prazer enorme estar com essas figuras carismáticas e carimbadas aqui de Rio do Sul. Dr. Hermílio Soares, grande prazer. Neri Conte, Dr. Valmor, prazer imenso. Boa noite a todos. Eu não vou começar a falar. Primeiro eu vou dar a palavra para o doutor Hermílio Soares, por respeito. Depois eu falarei. E pela experiência que tem. Pela experiência que tem, né? É verdade. Hermílio, por favor, depois eu gostaria de falar. Não merece tanto, não. Não, merece. Pô. Gaúcho, gente fina, que veio para a cidade, ajudar a gente aqui na nossa profissão, vou falar nossa porque também exerço medicina, e sempre presente nas praças desportivas, é um grande desportista no ar, nas minhas fugidas frequentes. Eu frequentemente vejo o Anuar. Olha, eu estava comentando antes de iniciar o programa, que em 1950 eu morava numa casa onde é o Sindicato dos Empregadores Rurais hoje. Ali, na rua Jorge Lucas? Na rua Jorge Lucas, na rua da Estação Ferroviária. Velha, que chamava da Estação Velha. E junto com meu pai, eu escutei alguns jogos da Copa do Mundo de 1950. Na época, No radinho. No rádio, um caixão, um abelheiro, um vespeiro. Aquilo tinha estalo de tudo quanto é lado, de estática, não sei como é que nós conseguíamos ouvir. Bom, sofremos, jogávamos pelo empate, que era a forma de classificar e chegar à final era totalmente diferente, né? O Uruguai chegou na final com um jogo. Jogou uma partida, ganhou de 2-1. Inclusive, eu acho que teve um VO, WA. A Bolívia não apareceu. Não apareceu, né? Não apareceu a Bolívia. Então a coisa era meio bagunçada. Bota bagunça nisso. Naquela época tinha muita bagunça. E nós jogávamos pelo empate. E o Friaça do Vasco, do grande clube do meu amigo, fez... Aliás, a seleção brasileira, a base era do Vasco da Gama, né? Bons tempos. Né? Bons tempos do Vasco. O Friaça marcou o gol no primeiro tempo. E sofremos na virada. E perdemos uma Copa do Mundo em casa, com 200 mil pessoas no Maracanã. E como é que você faz essa correlação com hoje? 2014, 64 anos depois, evidentemente, e muito diferente. Tecnologia aí matando a pau, povo muito alegre, os estádios bonitos, belíssimos, praticamente lotado todos os jogos. Como é que você faz esse parâmetro lá de 1954 para 64 anos depois? E em que sentido você quer esse parâmetro? No sentido técnico do jogo? De jogo, parte de alegria. Evolução, a dinâmica. Você conviveu enfim, nas duas Copas, certo, Milá? O povo brasileiro, muito entusiasmado na época, porque considerava-se o melhor futebol do mundo já naquela época, né? E, assim, olhando, na minha maneira de já acompanhar futebol desde menino de 7, 8 anos, assim, com um pouquinho mais de atenção, numa analogia, num comparativo, eu considerava o time de 1950 melhor do que o Brasil de hoje. Do que essa seleção de Sim, 2014? melhor.
Era um time melhor. Você lembra a escalação do time? Barbosa, Augusto e Juvenal. Bauer, Danilo e Bigode. Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico. Barbosa, Vasco. Augusto, capitão do time, zagueiro central do Vasco. Juvenal, era zagueiro pela esquerda da Portuguesa de Esportes. Bauer era centro-médio do São Paulo, mas tinha que jogar, tinha que arrumar um lugar para ele, como foi na Copa de 70. Alguém tinha que arrumar lugar para Tostão, para Rivelino, para aquela turma. Até o da Maravilha foi convocado. Claro, mas o Bauer Pelo tinha... presidente Médici. O Bauer era o maestro de São Paulo na época, em 1950, mas tinha um outro cara que era o príncipe da bola, chamava-se Danilo Alvim, que era o centeralfo do Vasco da Gama. Senhor da bola. Não jogou. Jogou o Danilo de centeralfo, mas botaram o Bauer da lateral direito. Tinha que ter um lugar para ele. Ali O Vasco dava a maioria dos jogadores? o Vasco, sim. Sim. Acho que era sempre o eixo Rio-São Paulo, né? Desde 1930. O Bigode era lateral do Flamengo. O Zizinho era o meia-direita do Flamengo. O Ademir era o Ademir Pernambucano, era o centroavante do Vasco. O Friaça era a ponta-direita do Vasco. O Chico era o ponta-esquerda do Vasco. O treinador era do Vasco, Flávio Costa, né? Que era treinador do Vasco. Só para encerrar, para nós irmos com o doutor Anuar, o estimado. Você chorou com a derrota? Acho que chorei. É mesmo? Não estou bem lembrado. Em 77 anos faz a pessoa esquecer algumas coisas, mas eu acho que chorei. Mas você está muito bem de memória. Ó, aquele palavrão. Que pariu, que homem de memória. Enciclopédia, né? Olha só, o homem lembra de tudo. Obrigado. Estimado Anuar, Vamos lá, seu Neri. gaúcho lá de Santa Maria, gremista. Graças Como a é que Deus. você vê essa Copa 2014, 64 anos depois? Você que morou na fronteira do Uruguai que nos tirou a Copa de 50, você morou na Argentina e hoje vê essa alegria desse povo do mundo inteiro visitando o Brasil. Nós temos o torcedor do mundo do futebol aqui no Como Brasil. se diverte, Olha, né? Neri, eu acho que assim, ó, eu tô feliz. Eu tô feliz por não ter ocorrido aquelas passeatas, aqueles quebra-quebra, aqueles cara mascarado, sabe? Eu tô feliz pelo Brasil, pela população brasileira. Tô muito feliz. Sinceramente, eu esperava uma coisa pior, certo? Eu não vou entrar no mérito da política, tem muita coisa podre na política que todos nós sabemos. Não quero entrar nesse mérito, eu acho um absurdo um estádio de bilhões, milhões lá no meio do mato, lá no meio da selva, que nunca mais vão usar. Tá? Isso eu acho um absurdo, todos nós eu acho que compartilhamos da mesma opinião. Mas eu estou feliz com o que eu estou vendo no Brasil, sabe? A Copa está organizada, a Copa está ocorrendo, não está tendo violência, o povo está feliz, o povo brasileiro, Neri. A gente só se dá conta quem é o povo brasileiro quando a gente sai do país. Quando a gente volta para o Brasil, a gente vê, eu quero ficar nesse país, esse é meu povo. Porque o povo brasileiro é muito alegre, juntamente com o povo africano, o povo árabe. Se você for analisar, essas pessoas são muito alegres. São muito alegres, pode ver pelas O fotos. mexicano é muito alegre. Mexicano, O holandês é muito alegre. O italiano é alegre. O pessoal do Mediterrâneo. Do Mediterrâneo, o povo latino é muito alegre. Mas eu estou hiper feliz, Neri. Estou hiper feliz que essa Copa está ocorrendo no Brasil. Espero que o fantasma não volte. Realmente, eu estou apreensivo, tô. E vamos conversar Tô depois. apreensivo, No mas- outro bloco nós vamos falar sobre o fantasma. Não, pá. Estimado Valmor Pasqualino Filho, nosso doutor Valmor odontólogo, nosso dentista, vamos dizer assim. Já esteve aqui na Boca do Povo, como o doutor Emílio teve e o doutor Anuar também esteve. E agora viemos aqui para falar de futebol. E futebol nós aqui hoje é Copa do Mundo. Agora, o doutor Valmor, o Valmor Pasqualino Filho, como é que vê essa Copa 2014? Primeiramente, boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal da mesa, Anuar, doutor Emílio, doutor Anuar. Diante da instabilidade, vamos dizer assim, política, e diante das movimentações, que nem o Anuar tinha comentado, do ano passado, próximo à Copa das Confederações, eu acho que a Copa agora está indo muito bem, porque se criou um clima de insegurança para as coisas que iriam acontecer durante essa Copa. Começou a se vender uma coisa que poderia acontecer, né? Porque a Copa das Confederações, naquele meio tempo ali, surgiram várias movimentações populares, foram às ruas,
Então começou a se criar uma dúvida e através de Facebook se criou muita informação que pôs realmente uma insegurança geral sobre o que seria a nossa Copa. Se nós teríamos segurança e teríamos... Claro que existem problemas aí que estão acontecendo, existem estádios inacabados, sem dúvida nenhuma, mas falta segurança. Eu estava vendo esses dias uma reportagem, se for ver a Copa da África do Sul, por exemplo, os jornalistas era dado um toque de recolher às 7 horas. Sim, foram assaltados alguns, inclusive brasileiros lá. 7 horas da noite já era orientado para que não fossem às ruas para não ser assaltados. Então a gente tem que valorizar isso aqui também. Depois que o circo está armado, não adianta a gente ficar jogando pedra. E dizendo que não vai dar certo, que vai dar errado. Até porque nós vamos ter que vender uma imagem para fora. Nós temos que vender uma imagem para nós vivermos bem aqui primeiro. Estarmos com as coisas bem feitas aqui. Então, eu acho que diante daquilo que se formou no ano passado, eu acho que as coisas estão se caminhando muito bem.